¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la biblioteca. Hoy tenemos un tema apasionante. Vamos a hablar de historia, pero de un aspecto de la historia que se discute mucho en Paraguay. Inglaterra no provocó la guerra del Paraguay. Se presentó hace poco. Tiene el sello de Editorial Intercontinental. Estamos justamente con el escritor Alfredo da Mota Meneses. Él es doctor en historia latinoamericana y especialista en el tema. En realidad, doctor, antes de saludarlo, cuando estuve hablando con el doctor Juan Manuel Marcos, que es uno de los intelectuales más importantes aquí del país y a nivel, es conocida su obra a nivel mundial, él me decía, esta teoría de Inglaterra no provocó la guerra del Paraguay, ya se manejaba en el 70. Creo que el que escribió el libro era de apellido Heise, que si es que mi memoria no me falla, y justamente nos llamó la atención. Doctor Alfredo da Mota Meneses, bienvenido a la biblioteca. Ok, estou à disposição de você para conversarmos sobre este livro e sobre este assunto muito importante para Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Por supuesto, un tema apasionante. Leí aquí que usted puso en la hipótesis de que la narrativa de que el Paraguay de la preguerra era algo diferente y ejemplar para la región, nació mucho antes que las interpretaciones más apasionadas de los años 70 en adelante. En Paraguay, alrededor de la década de 1930, autores como Juan Eoleari, Manuel Domínguez, sostienen que el país antes de la guerra era autónomo, rico, con una moneda sana y vivía en un estado de bienestar social. Que Solano López no fue el personaje negativo pintado por los vencedores de la guerra. Lo escuchamos, doctor. Ok, é uma verdade, né? Alguns historiadores colocam, digamos assim, o Paraguai de Carlos Antônio Lopes e Solano Lopes, principalmente de Solano Lopes, naquele período, como um país que estava desenvolvendo, dizemos em português, desarrollando, e que tinha uma moeda forte, educação para a população, e que vivia praticamente num estado de bem-estar social, e que isto seria um modelo para a América Latina, né, ou América do Sul, principalmente, e que isto amedrontava aos vizinhos e amedrontava a Inglaterra. Mas, na verdade, Neri, o Paraguai, daquele momento, não era tão rico, tão desarrollado, como alguns autores dizem. Claro que era importante, claro que tinha sua vitalidade, pero não era digamos, um país tão desarrollado que amedrontasse, metesse medo, scare, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Existe muita, eu diria, fantasia, e digo isso com maior respeito a todos os pontos de vista, sobre o paraguaio daquele momento. Era importante, era importante. Era um país em desenvolvimento, sim, mas não que fosse uma potência emergente tão forte que pudesse amedrontar os outros países e até mesmo a maior potência da época, que era a Inglaterra.
eu vejo que é um pouco de exagero, me permita dizer. Claro. Ahora quiero entrar, doctor, a lo que aquí también estuve encontrando. Eu pergunto a você, falando em português, Sí, devagar, em certo portunhol, sí. é compreensível? Se entiende muy bien. Ótimo, Se ótimo. entiende muy bien, no se preocupe. En el caso de que no se llegue a entender, yo le voy a pedir de vuelta que repita, pero se entiende muy bien. Ok, Aquí agradeço. los oyentes y los que están viendo a través de las plataformas digitales o el diario digital de Ñandutí van a entender y están entendiendo muy bien. Doctor Damota, también vi que los ingleses y los intentos de paz en los años previos a la guerra de Paraguay, había 2 representantes diplomáticos ingleses en el Río de la Plata. ¿Nos habla, por favor, de eso? Sim, e este dado que você pensou, levantou, é muito importante. 2 representantes ingleses, um em Montevidéu e outro em Buenos Aires. Thornton e Letson, 2 representantes. E nós falamos em português, os despachos diplomáticos, não? As cartas diplomáticas, aquilo que escrevia, que eles mandavam para Londres, e Londres, o Foreign Office, o Ministério de Relações Exteriores, mandava a eles em Montevidéu e Paraguai. Em toda correspondência na biblioteca da Tulane University, onde fiz meu PhD e depois o pós-doutorado, tem toda a documentação, toda escrita à mão, porque naquela época era à mão, desses representantes ingleses. E lhe confesso, quando fui ler a documentação, me interessava saber, perceber se existia uma frase, um parágrafo, ao que fosse, dos ingleses falando entre si, entre Montevidéu, Buenos Aires e Londres para ele, que dissesse, que mostrasse que eles estavam maquinando, trabalhando para uma guerra na região. Não existe, né? Nada, absolutamente nada, eu encontrei nas correspondências inglesas do período que incitasse à guerra. Muito pelo contrário, há momentos claros em que eles trabalhavam pela paz, buscavam entendimento entre Buenos Aires e as províncias interior da Argentina, Partido Branco do Uruguai, Partido Colorado, embaixadores brasileiros. Foi uma tentativa dos ingleses encaminhar para a paz e não a guerra. É o inverso de que muitos dizem, de que eles maquinaram, que eles trabalharam, né, por debaixo do pano, dizemos em português, subrepticiamente, para ter uma guerra na região. E se tivesse uma guerra, para concluir, eu falo muito, de vez em quando me interrompa, porque eu hablo bastante, entende? Se houvesse uma guerra para os ingleses, seria melhor ou pior em termos de comércio? Eu creio que seria pior, porque sem guerra, eles vendiam mais tecidos, panelas, utensílios de cozinha, armas e etc. Em uma guerra, é claro, eles venderiam arma. Mas é muito mais interessante a amplitude de comércio que os ingleses tinham na América do Sul e que uma guerra iria interromper esse comércio. Para os ingleses não era interessante isso. Era melhor ter mais paz para eles venderem mais e ganharem mais dinheiro. Claro, voy entendiendo, profesor, doctor, su postura y lo que va explicando. O sea, para que la audiencia de la biblioteca, para que
vayan entendiendo. Usted revisó una amplia documentación, correspondencia diplomática. Dentro de esa correspondencia no se nota que hubo algún tipo de insinuación o algún tipo de Maquinación. maquinación, perfecto, una maquinación para que Inglaterra intervenga en la guerra. ¿Y qué más, o que provoque la guerra? También veo que dentro de su libro habla de la situación de Uruguay y habla, perdón, un poco de paciencia me tienen, dice, Claro. Bernardo Berro del Partido Blanco era presidente de Uruguay en 1862 cuando Juan José de Herrera fue enviado en una misión diplomática exploratoria a Paraguay bajo el gobierno de Carlos Antonio López. En las instrucciones que recibe Herrera para tratar con los paraguayos, se muestra el peligro que corre Paraguay y Uruguay frente a Argentina y Brasil, y deberían cuidarse contra la demagogia que lleva o que llevaba a la región. ¿Qué nos dice al respecto, profesor? Exato. Primeiro, dizer o seguinte, que existe uma documentação farta em 2 volumes sobre este entendimento, esta correspondência de Herrera em sua missão em Paraguai. Depois, Herrera foi ministro de Relações Exteriores do Partido Blanco em Uruguai. Toda esta correspondência está em livro. Olha que interessante. Creio que não está em Paraguai, não está em Brasil, não está em Uruguai e Argentina. Eu encontrei na Biblioteca Norte-Americana toda essa documentação em 2 livros, publicados no século XIX, início do século XX. E esses 2 livros, solamente com a correspondência do Partido Blanco em Paraguai e de Paraguai para o Partido Blanco. São 2 volumes. E aí trata dos tentativa de entendimento entre o Partido Blanco de Uruguai e Carlos Antônio Lopes, e depois Solano Lopes. E o adversário do Partido Blanco era o Partido Colorado, em Uruguai. Olha que interessante. Se estava estabelecendo um equilíbrio, eles dizem na correspondência, de poder na região. Qual é o equilíbrio? Os conservadores blancos, Solano Lopes, e as províncias argentinas do interior, que peleava com Buenos Aires. Quem eram os liberais? Buenos Aires, Partido Colorado e os gaúchos brasileiros. E na fronteira, e os gaúchos brasileiros que viviam em Uruguai. E tinham uma guerra civil em Uruguai. Partido Blanco e Partido Colorado, guerra civil. Para mim, é o principal estopim da Guerra do Paraguai, é a guerra civil em Uruguai. Então, esse equilíbrio de poder, conservadores, que no livro se coloca a todo momento, em que Herrera diz que a demagogia seria dos liberais, etc., e ele falando contra Buenos Aires, colorados e gaúchos. Do outro lado, eu estou repetindo, reconheço, Solano Lopes, Partido Branco e as províncias do interior da Argentina. Era este o quadro que estava montado. E Solano Lopes acreditou, e os brancos acreditaram, que as províncias do interior da Argentina poderia ficar do lado deles. Blancos, Solano Lopes e as províncias do interior. Creio, e eu coloco no livro, que Solano Lopes cometeu um equívoco. Ao invadir uma parte da Argentina, ele acabou colocando o interior, ou as províncias do interior, junto com Buenos Aires com ele interior. E talvez Solano Lopes tenha feito aquilo para haver um levante das províncias do interior para vir para seu lado. Lopes era muito inteligente, muito hábil, é que não deu certo. Se as províncias argentinas ficam do lado
do Partido Branco, que eles eram conservadores, e Solano Lopes estabeleceria um equilíbrio de poder e a guerra seria uma guerra muito mais cruenta, muito mais, mais longa do que foi. Entiendo. Para que la audiencia, para que nuestros amigos de la biblioteca vayan entendiendo su hipótesis, usted sostiene, todo el problema se inició en el Uruguay sería parte del problema interno de Uruguay, sería el que causó la guerra de Paraguay o contra Paraguay. Habla usted de que Solano López, hablamos de Francisco Solano López, una persona muy inteligente, muy hábil. Y aquí encuentro en el libro donde dice, Mitre siempre afirmó su neutralidad en los asuntos uruguayos. Y aquí dice, podría no ser cierto. Y en otra parte dice, pensando en sobrevivir políticamente, Mitre necesitaba poca tensión en el exterior. Si tal ocurriera, si la región encontrase un camino hacia la paz, dando a Mitre la oportunidad de formar la Unión Argentina, Paraguay no participaría una vez más en la decisión final. ¿Qué me dice con eso, doutor? Eu creio, sim, que também Mitre, né, trabalhava nessa direção de isolar o Paraguai, entende? De trabalhar pela unidade argentina o máximo possível, porque a preocupação da Argentina ou dos argentinos era a desavença cruel que existia entre as províncias do interior e Buenos Aires. Eu creio, e faço uma ilação, que, se isto ocorre, eles isolariam mais ainda o Paraguai, né? Se o Paraguai era uma ameaça, se a Argentina se junta, interior e capital, Buenos Aires, e, os dois lados, estaria neutralizado, digamos, o perigo, vamos dizer assim, paraguaio. Era essa a intenção de Bartolomeu Mitre. Entiendo. También habla sobre ese intercambio diplomático donde no han sido muy utilizados cuando se habla de la guerra, de la Triple Alianza, y al mismo tiempo, paradójicamente, existe la tesis de que Inglaterra fue la creadora de la guerra de Paraguay. No se encuentran en los despachos diplomáticos de los ingleses actos o acciones que inciten a esta parte del mundo a tomar las armas, principalmente la afirmación de que esto se haría para impedir el crecimiento económico autónomo de Paraguay, así como lo iba diciendo al principio. Sim, este é um ponto muito importante para aquele momento, não para aquele momento, para o que se veio a dizer em Brasil, em Argentina, em Uruguai, em Paraguai, later, mais tarde, de que o Paraguai caminhava para ser, digamos, uma potência industrial. E nós sabemos, na história do Paraguai real, que não aconteceu isso, entende? Ou seja, transformar uma potência industrial e que seria ele, Paraguai, o supridor de produtos industriais na América do Sul, vender para o Brasil, vender para a Argentina, para o Uruguai, entende? E naquele período, como agora, sabemos que até a compra que se fazia desses produtos, os ingleses emprestavam dinheiro a Brasil, a Argentina, para fazer essas compras. Paraguai não tinha esse capital, primeiro, para a industrialização. Segundo, para dizer Brasil, venga comprar meus produtos e eu financio você. Eu tenho dinheiro, eu tenho plata, eu tenho capital para isso, para financiar, para que vocês comprem produto. Eu tenho certeza que você, Neri, vai lá na frente pegar nesse ponto. Foi uma criação magnífica da esquerda latino-americana. Primeiro, eu faço uma ressalva que eu respeito muito ponto de vista à esquerda da América Latina, do Brasil, do Paraguai, e não estou criticando, não é isso. Mas é que nós estávamos
no momento, né? Isso eu estou lá no final já do meu livro. Estávamos no momento da Guerra Fria, em que o ponto de vista na América Latina, no Brasil isso era comum, que o Brasil não cresce, que a América Latina não cresce, porque os Estados Unidos não deixam. Isso em tempo mais recente, entende? Isso na Guerra Fria. E que aconteceu a mesma coisa no século XIX, que o Paraguai queria crescer economicamente e que a Inglaterra impediu este crescimento. Então, que os Estados Unidos estaria repetindo o que a Inglaterra fez no século XIX. E esta tese pegou, nós dizemos em português, esta tese espalhou, e até em livros de escola secundária, de ensino básico no Brasil, cita que a guerra foi uma criação da Inglaterra para impedir o crescimento econômico do Paraguai. Está em livros, nas escolas dos ninhos em Brasil. Eu creio que vai começar a mudar, pelo menos um pouco, de agora para frente. Entiendo. Bueno, quiero también compartir, dice, Thornton estuvo de acuerdo con la sugerencia de que también debería ir a Montevideo, diciendo que una persona imparcial podría ser útil en la negociación entre Brasil y el gobierno de Argentina, dada la actitud política entre los dos países. ¿De qué estamos hablando? Que en una de las correspondencias, usted asegura que Londres sabía perfectamente todo lo que ocurría en América, en Sudamérica, la tensión política, y que Thornton fue el que recomendó al otro diplomático que vaya a Uruguai. Exatamente. Perfeita colocação. Londres sabia de todo, absolutamente todo o que acontecia pelos seus representantes diplomáticos em Uruguai, Buenos Aires, Brasil e tudo mais. Sabia completamente como estava a situação política, como estava a situação econômica. Eu poderia fazer um paralelo, creio que posso fazer, no momento atual. Nós não somos inocentes de não acreditarmos que os Estados Unidos, hoje, com a tecnologia que tem, não saiba praticamente todo o que ocorre em Paraguai, o que ocorre em Brasil, o que ocorre em Uruguai com seus representantes. Estados Unidos sabe praticamente de todo. Se há desavença, se não há desavença, se há um problema aqui, um problema allá. A mesma coisa era a Inglaterra com seus representantes. Então, eles sabiam disso. E há um momento em que a diplomacia inglesa vê aproximar a guerra e diz, olha, vai lá em Montevidéu, vai lá interceder, tente separar isso, porque isso pode levar à guerra. Porque a Inglaterra, para ela, no ponto de vista que eu levantei agora mesmo, não era interessante uma guerra. Ela queria mais paz para vender mais e para emprestar La Plata mais para os países da América do Sul. Em determinados momentos, eles até propunham, como você disse, Neri, ou seja, vá a Montevidéu ou vá a Buenos Aires, tenta intermediar, principalmente em Montevidéu, o que está acontecendo para que, digamos, a fervura política da região diminua, para que não haja uma guerra. En pocas palabras, el doctor Alfredo Gamota Meneses dice que Inglaterra sí intervino en las relaciones internacionales de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, para que no haya una guerra, porque a Inglaterra no le convenía una guerra porque sí iba a afectar a los intereses económicos de los ingleses. Entonces, esa tesitura de que Inglaterra quería la guerra porque no quería que Paraguay crezca, no se sustenta en la correspondencia que usted estuvo analizando. Não se sustenta. E esta correspondência é pública. Esta correspondência, se algum pesquisador ou investigador de Paraguai quiser, isto está na citação do livro, nas citações, né? Antigamente chamávamos em Brasil rodapé,
essas citações, tem onde estão esses documentos. Entende? Então, isso já é publicação inglesa. É de domínio público esses documentos. Não é um documento que é trancado lá em Ministério de Relações Exteriores da Inglaterra. Não. Está em a biblioteca, por exemplo, no Centro de Estudo Latino-Americano da Tulane University, em Nova Orleans. Toda a documentação é pública. Os ingleses publicaram todo. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor Alfredo da Mota Meneses, por la entrevista. Obrigado. Ya tenemos el libro. Reitero, Inglaterra no provocó la guerra del Paraguay, sello de Intercontinental Editora. Un placer haber falado com você. Um prazer haver hablado com você. Aqui o livro saiu assim, Valeri. A guerra é nossa, né? Em português. E a Inglaterra não provocou a guerra do Paraguai. Em Paraguai, na publicação, ficou berró. O título inverteu. A Inglaterra, o título principal. A Inglaterra não provocou a guerra do Paraguai e a guerra é nossa. Ficou melhor o título em El Livro do Paraguai do que o livro em português, que ficou A Guerra é Nossa. E subtítulo: A Inglaterra não provocou a guerra do Paraguai. Em Paraguai, a Inglaterra não provocou a guerra do Paraguai e la guerra es nuestra. Y la guerra es nuestra. Sí, señor. Gracias, autor. Un placer tenerlo aquí en la biblioteca. Espero ir a Asunción um dia e tomarmos um chopp ou um whisky. Con gusto. Lo esperamos, autor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en la biblioteca. Recuerden que la biblioteca es un programa multiplataforma. Pueden ver esta entrevista en el diario digital de Ñandutí, www.ñandutí.com.py, o en la 1020 AM, y pueden escuchar, o a través de las redes sociales, en el Facebook, la Biblioteca Paraguay, o en YouTube, a mi nombre. Muchas gracias, maestro. Gracias, autor. Okay. Un placer tenerlo aquí en la biblioteca. Hasta luego. Muito obrigado pela entrevista. Estás escuchando La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.